Ei, crianças! Boa tarde para vocês! Tudo bem com vocês? E aí, todo mundo em casa, respeitando o que foi dito? Vamos continuar aí fazendo a nossa parte, mas principalmente vamos continuar orando, pedindo a Deus para que Ele nos ajude, para que Ele nos dê força. Nós não podemos esquecer que nós devemos orar o tempo todo e pedir a Deus, porque é só Ele, criança, que vai nos abençoar e vai nos ajudar neste momento tão difícil que nós estamos vivendo. Não vamos esquecer de orar pelas pessoas que estão doentes, de orar por aquelas pessoas que precisam ser protegidas, aquelas que estão trabalhando nos hospitais, aquelas que já estão trabalhando. Nós precisamos orar por essas pessoas, não podemos nos esquecer, tá? Hoje nós vamos contar o final da nossa história missionária. Muito bem, crianças, hoje está demais essa história. Algo muito triste aconteceu, mas Deus vai nos mostrar aí no caminhar dessa história de hoje que nós precisamos ter fé, acreditar que Deus vai fazer o melhor, mas principalmente sermos obedientes. A desobediência é algo muito triste, crianças, muito triste mesmo. Vocês sabiam que quando vocês desobedecem o papai e a mamãe, eles ficam muito tristes? Ficam sim. Olha, eu vou falar para vocês que dá vontade até de chorar. Imagina quando a gente desobedece o nosso paizinho do céu, o nosso Deus. Já pensou como é que ele fica triste com a gente? Ele que nos ama tanto, que deu o seu filho por nós. Então vamos aprender hoje sobre a desobediência, como que é desobedecer a Deus, o que acontece quando nós desobedecemos a Deus. Nós que já temos Jesus no coração, nós precisamos entender que precisamos ser obedientes, o tempo todo obedientes à palavra de Deus, obedientes ao amor de Deus, obedientes à vontade de Deus. É ela que deve nos reger a todo momento, nos guiar em todos os caminhos. Nós vamos orar agora, nós vamos falar com o nosso Papai do Céu. Antes você vai chamar logo todo mundo, chama todo mundo para sentar no sofá, para poder ouvir a história bonita de hoje, o final da nossa história de Hudson Taylor, o nosso missionário que foi lá para a China falar do amor de Jesus. Hudson Taylor, com 8 anos de idade, ele já falava que ele queria ir para a China falar do amor de Jesus. Quando ele foi adolescente, que ele se converteu, aceitou Jesus como Salvador, aí que ele teve mais certeza que ele queria ir para a China falar do amor de Jesus. Ele passou muitas coisas e hoje nós vamos ver o final maravilhoso dessa linda história missionária. Vamos orar então? Todo mundo? Já está todo mundo sentado? Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos falar com o nosso Papai do Céu. Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigada pelo dia que o Senhor nos deu. Muito obrigada por esse momento maravilhoso onde vamos ouvir mais uma história da sua palavra, uma história do missionário do Senhor Jesus que foi até a China falar do seu amor. Que nós possamos hoje aprender que nós não podemos desobedecer ao seu chamado, desobedecer à sua vontade, porque ela é melhor para nossas vidas. Que nós hoje possamos aprender que devemos buscar em primeiro lugar o reino do Papai do Céu, para que Ele venha estar assim, suprindo tudo aquilo que a gente precisar. Nós te pedimos por aquelas pessoas que estão doentes, que o Senhor possa estar curando, fazendo a sua vontade, mas que antes de tudo elas recebam a salvação em Cristo Jesus. Proteja todas aquelas pessoas que estão trabalhando, não deixe que nenhum mal aconteça com eles, que eles possam estar confiantes no Senhor. Pedimos que o seu nome seja glorificado durante todo esse tempo e durante toda a nossa vida. Nós amamos o Senhor, Papai do Céu, e sabemos que o Senhor tem nos protegido. Em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos. Amém. Amém. Vamos cantar bem bonito? Vamos cantar bem alegres. Eu quero que todo mundo fique em pé agora. Nós vamos cantar o Exército de Deus. Quem aí conhece? Vocês conhecem, eu tenho certeza que conhecem. Nós vamos ficar de pé agora e vamos marchar bem bonito, cantando Já Posso Escutar o Exército de Deus. Vamos lá? Já posso escutar o exército de Deus, mas
marchando sobre a terra, em planos de guerra vai. Já ouço o louvor, que é arma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus, marchando vai. Vamos bem bonito? Mas chama o papai, a mamãe, todo mundo que estiver em casa para fazer o soldado, todo mundo de pé marchando, porque nós somos o exército de Deus e vamos para uma batalha, mas não é batalha de matar ninguém não, é batalha espiritual. Nós vamos levar a palavra de Deus, nós somos o exército que leva a palavra de Deus, que leva a oração para as pessoas que precisam, mas principalmente leva Jesus para as pessoas. Essa é a nossa maior arma, é o amor de Jesus, que quando ela chega lá na pessoa, não tem como resistir. O amor dele é muito grande. Vamos cantar então de novo? Já posso escutar? Todo mundo aí começa a se movimentar, porque exército tem que movimentar. Vamos avante, vamos para frente, vamos lá? Já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em planos de guerra vai. Já ouço o louvor, que é arma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus, marchando vai. Isso aí, e devemos nos lembrar que nós temos que levar o amor de Jesus, porque o amor de Jesus é como? Grande, 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 muito grande, grande e largo. O amor de Jesus é grande e largo. Vamos cantar? Grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. Vamos mais bonito, todo mundo? Vamos lá? Grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. Isso aí, o amor de Jesus é muito grande por todas as pessoas. E é tão largo, que ele consegue abraçar assim, ó, o mundo inteiro, ainda sobrar abraço ainda de tanto amor que Jesus tem pela gente. Ele demonstrou esse amor lá na cruz, quando ele morreu por nós, mesmo nós sendo pecadores. Jesus foi lá e falou, não, eu vou morrer por eles, para dar mais uma chance para eles, para que eles possam ter a vida eterna. Isso aí, e é esse amor que nos guia a todo momento. A todo momento ele nos guia em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Ele nos mostra o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, porque o amor dele é de verdade, é amor verdadeiro, que quer o nosso bem, que quer o bem das pessoas, mesmo que às vezes a gente não entende, crianças. Deus sempre tem um plano, um propósito na nossa vida. Basta nós apenas estarmos perto deles, estarmos sempre lendo a tua palavra e sempre orando. Vamos cantar, ó Pai bondoso? Vamos lá? Todos juntos? Ó Pai bondoso, vem me guiar no teu caminho, eu quero andar. Todos juntos de novo. Esse cântico é muito lindo. Isso é uma oração. Tá vendo que tem um formato de um menininho orando? Isso é uma oração. Ele está pedindo para Deus guiar em todas as circunstâncias, porque o que a gente quer é andar no caminho do Senhor. E Jesus é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade e Ele é a nossa vida. É Ele que nos leva até o
Pai Celestial, nosso Paizinho do céu, lá no céu. Vamos cantar? Ó Pai bondoso, vem me guiar no teu caminho, eu quero andar. Muito bem, nós vamos para a nossa história, mas antes nós vamos cantar, ó, alô, alô, aqui estamos nós para ouvir de Cristo a voz, porque essa história é uma história que Deus inspirou alguém para poder contar a história desse missionário. Essa história aconteceu mesmo, mas alguém foi lá, ó, e escreveu para que nós pudéssemos conhecer essa história que aconteceu lá em 1800 e nós entendermos sobre como Deus usa as pessoas para falar do amor dele. Então vamos cantar alô, todo mundo? Ó, o telefone tocando. Vou fazer o barulho do telefone e você atende daí, ó. Trinininim, trinininim, trinininim. Vamos atender? Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois ficar a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Eu já expliquei para vocês que isso aqui é Jesus na linguagem dos surdos. Então vamos cantar? Vamos fazer o barulho do telefone? Faz aí, como é que o seu telefone faz? Trinininim, trinininim, trinininim. Vamos atender? Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Amém. Vamos orar para Deus nos abençoar, para que nós possamos ouvir essa história e aprender algo muito importante hoje sobre a palavra de Deus. Vamos orar. Paizinho do céu, nós vamos ouvir uma história agora e eu queria pedir ao Senhor que me ajude a ficar bem quietinho e prestar bastante atenção, porque eu preciso aprender da palavra de Deus. É importante para a minha vida eu aprender da palavra de Deus desde pequeno, para que eu conheça a tua verdade, que eu possa aprender muitas coisas legais hoje sobre o Senhor, sobre como o Senhor age na vida das pessoas. Me ajude a entender e que a sua palavra possa chegar até os corações de todas as pessoas do mundo. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Amém. Então, crianças, a nossa história terminou com Hudson Taylor deitado na cama, doente, porque ele já estava fraco. Ele já tinha pregado do amor de Jesus a todas as pessoas ali, a várias pessoas ali na China. Ele trabalhava dia e noite, incessante, como médico, como ajudante das pessoas, ajudava com remédio, pregava do amor de Jesus. Aí Hudson Taylor fez um negócio bem legal. Ele se formou, sabe o quê? Obstetrícia. Sabe o que é obstetrícia? Obstetrícia é quando a mulher está lá com o neném na barriga e aquele médico que faz a cirurgia, que ajuda o neném a nascer, que cuida da mulher grávida, ele é obstetra. É ele que faz o pré-natal da mamãe quando a mamãe está grávida. O Hudson Taylor, então, se formou em obstetrícia e assim ele pode ajudar muitas pessoas mesmo. Mas o Hudson Taylor foi para a cama e ficou muito doente, muito doente. Mas ele falou o seguinte: se eu tivesse que dar a minha vida por cada vida na China, eu daria. Aí ele falou melhor: eu daria por Cristo, eu daria a minha vida. Essa foi a frase que o Hudson Taylor falou. Ele queria que todas as pessoas fossem salvas. Então não importava para ele a vida dele. Muitas vezes, crianças, nós nos esquecemos que as pessoas precisam ser salvas, ouvir a verdade. Nós não devemos pensar só na gente. Se eu já recebi Jesus no meu coração, eu preciso que outra pessoa também receba, para que ele sinta a mesma felicidade que eu. E o Hudson Taylor desejava que as pessoas ouvissem falar do amor de Jesus. Mas ele foi parar numa cama e algo terrível veio acontecer. Ele não morreu. Se vocês acham que ele morreu, ele não morreu. Mas Hudson Taylor teve que ir embora, voltar para a casa dele lá na Inglaterra,
porque ele já não estava muito bem e precisava voltar. Então, naquele dia, voltou a mulher dele, a filha dele, Grace, e também o amigo dele, que andava com ele para baixo e para cima. Ele era pintor, muito conhecido ali, mas sempre ajudava o Hudson Taylor. Eles voltaram então para a Inglaterra, e ali naquele navio que eles saíram de Xangai, eles enfrentaram muitas coisas naquele navio. Foram 2 tufões, crianças, tufões assim, ó, aquele furacão bem forte que quase fez o navio afundar. Isso mesmo, crianças. Mas o Hudson Taylor se manteve firme. E ele ali naquele barco, ele orava o tempo todo, porque ele falava: Senhor, eu estou indo embora, quem vai falar do seu amor? Tem muitas pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Essas pessoas precisam ouvir falar de Jesus. E o Hudson Taylor então começou a orar, e ele orava o tempo todo naquele barco. Ele já se sentia melhor, ele orava o tempo todo. E aí então ele resolveu falar com o Senhor: Senhor, 5 missionários, manda 5 missionários ali para a China para pegar do seu amor. Era pouco, crianças, mas Hudson Taylor esperava que Deus o ouvisse. Ele pedia com muita fé, porque ele estava triste demais, porque ele tinha saído ali e sabia que muitas pessoas ainda precisavam ouvir falar de Jesus. Então Hudson Taylor, quando ele chegou na Inglaterra, ele falou: eu preciso fazer algo, não posso deixar assim. Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ele começou a traduzir, isso mesmo, criança, a traduzir o Novo Testamento em uma das línguas lá da China. Ele começou a traduzir para que as pessoas pudessem ler também a palavra de Deus. Ele precisava se sentir útil no reino de Deus, porque o desejo do coração dele era que a China fosse salva. E um dia no seu escritório, ele estava ali falando, escrevendo, traduzindo ali o Novo Testamento e lendo, e às vezes falando até sozinho ali, porque ele precisava traduzir o Novo Testamento para aquelas pessoas. Então ele já estava assim triste, porque ele sabia que faltava algo mais. Ele então levantou a cabeça dele. Quando ele levantou, tinha um mapa da China na frente do rosto dele, pendurado. Ele não tinha nem percebido, e tinha sido ele que tinha colocado aquele mapa ali. E quando ele olhou aquele mapa, ele ficou pensando: Senhor, as pessoas precisam ouvir falar do seu amor na China. As pessoas precisam se converter. E então ele começou a chorar. E aí ele começou a orar e falar: Senhor, manda missionários. Por favor, Senhor, manda missionários ali para a China. As pessoas precisam ouvir falar do seu amor ali naquele lugar. Então, ele orou e falou isso com Deus. Sabe o que Deus fez? Deus respondeu a oração de Hudson Taylor. E então, Hudson Taylor naquele dia conseguiu enviar 5 missionários, 2 mulheres e 3 homens para a China. Ele estava ajudando aqueles missionários a irem para a China, e aqueles missionários foram ali para pregar do amor de Jesus às pessoas, mas ainda não era suficiente. Muitas pessoas ainda precisavam se converter. E o Hudson Taylor ali, na beira ali daquele mapa da China, orando, pedindo a Deus, falando com Deus: Senhor, precisa de mais missionários. Precisamos de pessoas que falem. Onde eu vou achar? Quem é que vai pregar do amor de Jesus? Quem vai levar a salvação para as pessoas, para que as pessoas não vão para o caminho ruim, não vão para o inferno? E ele olhava aquele mapa e pensava e pedia: Senhor, faça algo. Até que Deus respondeu ao seu coração e disse: Hudson, eu quero você como líder. E você vai enviar missionários para a China. Muitos missionários, mas você vai ficar como liderança. Eu quero você um líder em missões. Então o Hudson desobedeceu a Deus. Muito triste, crianças. Foi a primeira vez que Hudson havia desobedecido uma ordem de Deus. Ele desobedeceu e disse: Senhor, eu não vou. Como que eu vou fazer para levar esses missionários para a China? Eu não tenho dinheiro. Como que eu vou sustentar? E se um deles morre lá, vai ser responsabilidade minha. Como eu faço? Como eu vou poder ajudá-los? Eu não sou capaz de fazer isso e não vou fazer isso. O Hudson Taylor desobedeceu.
Crianças, Deus já havia mostrado para Hudson Taylor como Deus abençoava Hudson Taylor. Vocês lembram das outras histórias? Às vezes chegava dinheiro em carta, ele não tinha o que comer e Deus providenciava. Deus providenciou a cura de uma mulher lá atrás. Deus providenciou a salvação de um dos líderes lá da cidade, que ouviu falar do amor de Jesus. Deus livrou o Hudson da morte por várias vezes, mas naquele momento ele ficou com medo e ele desobedeceu a Deus. Será que o Hudson continuou nessa decisão de desobedecer a Deus? O Hudson então começou a ficar agoniado com aquilo, mas ele não tinha coragem de dizer sim para Deus. Um dia, um certo amigo de Hudson chamou ele para um almoço, um passeio na beira da praia. E aí eles foram para a igreja no domingo de manhã, ali perto. Foram para a igreja e durante o culto, Hudson estava ouvindo o culto e começou a ver aquelas pessoas, as pessoas alegres, cantando. E aí ele olhou e falou assim: como eu queria que os chineses cantassem alegres assim. Que eles tivessem essa alegria de Jesus. Mas para isso, eles precisam receber a Jesus. Hudson Taylor parou. O que eu estou fazendo? Hudson Taylor saiu de dentro da igreja e foi para uma prainha ali perto. E parou ali em frente àquela prainha. E Hudson então começou a falar com Deus: o que eu estou fazendo? Eu não estou obedecendo a ordem de Deus de pregar o amor de Jesus. As pessoas na China não estão alegres porque não conhecem o amor de Jesus. Por que eu tenho esse medo? Eu não tenho que ter medo, eu tenho que apenas obedecer. A Bíblia fala que eu devo buscar em primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então primeiro eu preciso obedecer. E aí o que for preciso para aquele lugar, Deus vai providenciar. Aí vai ser com Deus. Mas primeiro eu preciso obedecer, fazer o que é da vontade de Deus. Então o Hudson Taylor resolveu, decidiu que ele ia ser líder em missões, ia começar a enviar missionários. E o Hudson Taylor começou a orar e falar com Deus: Senhor, manda 70, preciso de 70 missionários. Aí o Senhor ia lá, 78 missionários. Depois ele falava assim: Senhor, manda 100 missionários. Teve um dia numa reunião com os outros missionários que ele orou e falou: Senhor, que o Senhor possa mandar agora 100 missionários para a China. Os outros missionários olharam assim, acho que eles pensaram assim: Hudson, eu acho que está ficando maluco, 100 missionários, como nós vamos conseguir? Mas eles acreditaram em Deus. E teve momentos que eles já até oravam agradecendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor vai mandar 100 missionários para a China, antes mesmo de Deus responder. E Deus mandou 102 missionários para a China. Até que Hudson foi mais além: Senhor, eu quero 1000 missionários na China. E Deus então ouviu a voz de Hudson, a petição de Hudson, e mandou 1153 missionários para a China. E nessa viagem, crianças, o Hudson foi também. Ele já estava com 4 filhos, ele tinha 4 filhos, era para ser 5, mas uma que chamava Jane, quando ela nasceu, ela já nasceu morta. Foi uma tristeza muito grande para a família, mas eles já tinham 3 meninos e eles tinham a Grace também, mais os 3 meninos, e todos eles foram para a China, voltaram para a China para pregar do amor de Jesus. E ele foi como líder e começou a formar missionários e começou a fazer a vontade de Deus naquele lugar. E aí tem uma coisa muito legal, olha só: para a obra de Deus, feita do modo de Deus, nunca faltará o suprimento de Deus. Essa frase é muito linda, crianças, muito linda. O Hudson Taylor teve o prazer de dizer isso, que para a obra de Deus, feita do modo de Deus, tudo que nós fizermos na nossa vida, se for da forma como Deus quer, nada vai faltar. Não vai faltar suprimento para nós mantermos. Então, se Deus disse que era para Hudson ser líder ali em missões, então era para Hudson obedecer, porque Deus ia suprir todas as necessidades. E eles foram então ali para a China e começaram a falar do amor de Jesus.
Hudson ficou bastante tempo ali na China pregando do amor de Jesus, e ele também foi a vários países, ele foi na Europa, e é nesses lugares, nessas viagens que ele foi pregar do amor de Jesus, que nós temos uma curiosidade hoje que nós vamos aprender. Nessas viagens, a Amy, que foi uma grande missionária libertando crianças das garras do pecado, a Amy recebeu, e vai ser a nossa próxima história de quarta-feira, ou ela ou um outro que eu tenho aí também. Mas a Amy foi uma pessoa muito importante na história de missões na Índia. E Hudson Taylor, no dia que ele pregou numa dessas viagens, a Amy recebeu o chamado de Deus para missões, para poder ir para a Índia, tá vendo? Lá da Inglaterra, Hudson foi para a China, da China ele rodou vários lugares, e aí encontrou o Amy, e Amy então recebeu o chamado de ir para a Índia, de pregar do amor de Jesus ali na Índia, através de Hudson Taylor. E Amy também era muito pequenininha quando ela recebeu o chamado. Então, crianças, Hudson, ele pregava do amor de Jesus, traduzia o evangelho para as línguas que precisavam, o mandarim e outras línguas mais difíceis ainda. Ele traduzia os evangelhos, ajudava os missionários, falava do amor de Jesus, fazia os partos que tinham que fazer, ajudava em medicina e medicação, e Deus sustentando. Outra curiosidade, um grande mantenedor de Hudson Taylor, que ajudava em ofertas, é uma pessoa que pergunta para a mamãe se ela não conhece Spurgeon. Isso mesmo, pergunta para a mamãe: mamãe, você conhece Spurgeon? Então, esse grande pregador da palavra de Deus, Spurgeon, foi um dos que mantiveram Hudson Taylor. Ele foi o mantenedor principal, não só em oração, mas financeiro também, para que Hudson pudesse continuar pregando do amor de Jesus ali na China e em outros lugares. E ele gostava sempre de falar com as pessoas. Hudson conversava com as pessoas para chamá-los a falar do amor de Jesus. E ele falava: nós não podemos deixar de falar do amor de Jesus. E tinha uma história que ele gostava muito de contar. Olha ele seguindo o exemplo de Jesus, contando histórias. Mas essa história realmente aconteceu. Um dia Hudson estava num navio e de repente tinha um homem no navio que Hudson achou estranho aquele homem e começou a conversar com ele. Como é que é o seu nome? O nome do homem era Pedro. E ele começou a falar com o Pedro, e ele falou: olha, eu só vou me ajeitar e aí eu volto para falar, para pregar, e você vai ouvir a minha pregação. E Pedro então falou: tá bom, então eu vou ouvir. E Hudson foi para poder se aprontar, jantar, tomar um banho e voltar para pregar do amor de Jesus. Quando Hudson estava subindo as escadas do navio, ele ouviu um barulho e muitas pessoas gritando e correndo. E Hudson chegou: o que aconteceu? Aquele homem se jogou lá no mar. Aquele olhou: é Pedro, eu preciso falar do amor de Jesus para ele. Gente, traga Pedro. Então ele correu e pulou na água e tentou pegar Pedro e não conseguiu pegar Pedro de jeito nenhum. Pedro já tinha afundado. E aí lá no final tinha os pescadores, e ele começou a gritar para os pescadores: pescadores, na língua deles: venham aqui, ajudem, joguem sua rede aqui, vê se vocês conseguem pegar Pedro. E então os pescadores falaram: nós não vamos fazer isso, nós não temos nada a ver com isso. O que nós temos a ver com isso? E ele falou: mas ele vai morrer, ele precisa viver, venham, me ajuda, eu pago a vocês. Você vai pagar quanto? Eu pago a vocês 5 dias de vocês trabalhado, como se vocês tivessem trabalhado 5 dias. Então eles falaram: não, nós queremos mais, 5 é pouco, queremos mais de 6 dias trabalhados. E o Hudson falou: mas eu não tenho dinheiro para isso, eu dou tudo o que eu tenho para vocês, para poder ajudar a salvar esse homem. Então os pescadores olharam para o Hudson e falaram assim: o que você tem aí? Ele falou: eu não tenho o que vocês querem, mas o que eu tiver aqui eu dou para vocês. Aí eles: então tá bom, então nós vamos fazer então. Aí foram. Quando eles tiraram Pedro do mar, já não tinha mais o que fazer. Pedro estava morto. Hudson tentou reanimá-lo, porque Hudson era médico, tentou reanimá-lo, mas Pedro havia morrido. Pedro havia morrido sem ouvir a pregação de Jesus, sem ouvir falar do amor de Jesus. Você sabe o que isso significa, crianças?
Quando nós não nos convertemos, quando nós não aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós não vamos aqui, criança, ó, morar no céu com Deus. Só vai morar no céu com Deus quem recebe a Jesus como Salvador. Mas para a pessoa receber o sacrifício de Jesus na cruz, para ele entender quem é Jesus, nós precisamos pregar. Nós precisamos pregar. E muitas vezes, criança, nós ficamos no lugar daqueles homens lá do barco, dos pescadores, que acharam que eles não tinham nada a ver. Pedro estava afogando. E o Hudson contou essa história para que aqueles homens e mulheres ali pudessem entender que todos precisam ouvir falar de Jesus e que nós não podemos perder tempo. Nós não temos que negociar com Deus. Nós temos que aceitar o chamado. Lá no último capítulo de Mateus, Jesus fala assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todas as criaturas devem ouvir falar do amor de Jesus para que elas possam ser salvas. Jesus deu essa ordem. E você, criança, já pode fazer isso. Se você já recebeu Jesus no seu coração, você precisa, a partir de hoje, a partir do momento que você recebeu Jesus, pregar Jesus às pessoas. Nós não podemos fazer igual aqueles pescadores. Se aqueles pescadores tivessem pulado antes, jogado a rede antes, talvez aquele homem tivesse sido salvo. Muitas vezes nós ficamos deixando para depois. Depois eu falo do amor de Jesus. Eu ainda não tenho dinheiro, como que eu vou fazer? Eu não tenho tempo. Eu sou muito novo. Eu sou muito velho. Agora eu tenho família, não tenho como falar do amor de Jesus. Mas nós devemos, crianças, a todo momento, falar do amor de Jesus, independente das circunstâncias. Lembra o que o Hudson falou aqui, ó? Para a obra de Deus, feita do modo de Deus, a obra de Deus. Se eu vou pregar do amor de Jesus, se eu aceito o desafio de pregar do amor de Jesus às pessoas, nunca vai faltar suprimento de Deus, nunca vai faltar absolutamente nada que venha de Deus. A palavra dele não vai nos faltar. Nunca vai faltar a palavra dele nas nossas vidas. As respostas às orações nunca vai faltar. Nunca. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas para fazer a vontade dele, ele vai suprir todas as nossas necessidades, seja material, seja espiritual, ele vai suprir. Mas o importante, criança, é nós sabermos que nós devemos pregar o amor de Jesus a todas as pessoas. E o Hudson contava essa história a fim de que as pessoas entendessem que era preciso pregar o amor de Jesus. O Hudson foi um homem muito conhecido no mundo inteiro. Se você pesquisar na sua internet, você vai ver, criança, que o Hudson era conhecido como o homem que fez missões na China. Através de Hudson, muitos campos missionários foram abertos, não só na China, mas no mundo inteiro, porque ele obedeceu a vontade de Deus, ele fez a vontade de Deus na vida dele, ele se colocou por inteiro nas mãos de Deus. Alguns anos se passaram e lá no dia 30 de julho de 1904, a esposa de Hudson faleceu. Morreu tranquilamente. Sabe como foi, crianças? Ela estava muito doente, já estava muito cansada, não conseguia nem respirar direito. E Hudson sofria muito. E um dia ela chegou, Maria chegou para Hudson e falou: Hudson, peça a Deus para que eu descanse. E Hudson, sofrendo muito, ele pediu a Deus, porque ele não aguentava mais ver Maria sofrendo daquela forma. Eles já estavam bem de idade já. E então, 5 minutos após a oração de Hudson, Maria descansou. Ela descansou no Senhor para a vida eterna. E Hudson foi depois de um ano. Em 1905, dia 3 de junho, Hudson faleceu perto de sua família. A nora dele fala, os filhos dele já estavam bem grandes, já casados já. A nora fala que ele estava sentadinho lendo algumas cartas. Hudson ainda recebia cartas. E ele lendo as cartas e de repente ele foi para dar uma suspirada, um espirro. Ele não deu um espirro, aí olhou tranquilamente e ele parou de respirar, ele descansou. Ele não sentiu absolutamente dor nenhuma.
nada. Ele descansou para viver a vida eterna ao lado de Jesus. E Hudson fez história em todo o mundo, porque ele obedeceu ao chamado de Deus. Ele obedeceu ao chamado de Deus ao seu coração. Crianças, nós devemos pregar do amor de Jesus a todo momento, o tempo todo falar do amor de Jesus, falar que Jesus salva, falar que Jesus é a verdade, que as pessoas precisam se arrepender, que as pessoas precisam buscar ao Deus verdadeiro. Tem um cântico que fala assim, ó, queria cantar com vocês. Quem souber, canta aí de casa, mas quem não souber, vamos aprender, muito bonito, ó. Enquanto é tempo agora, os meninos vai buscar. Não te demores tanto, Deus os quer também salvar. Olha que o tempo é curto, quando a porta se fechar. Não permitas que sem luz continuem sem Jesus as crianças que tu deves chamar. Nós devemos pregar do amor de Jesus enquanto Jesus ainda não voltou. Enquanto aquela pessoa não morreu, nós precisamos pregar do amor de Jesus. E Hudson entendia que quando as pessoas morriam sem salvação, era cobrado dele, era cobrado dos cristãos, daquelas pessoas que tinham Jesus no coração, porque era um dever nosso levar a salvação às outras pessoas. Por isso eu faço um apelo a você hoje, especial, você que já tem Jesus no seu coração. Se você quer ser um missionário, se você quer falar do amor de Jesus às outras pessoas, assim como o Hudson, como tantos outros missionários, que hoje você possa abrir o seu coração para Deus e falar para Ele, Senhor, eu vou pregar do seu amor, seja onde o Senhor me mandar, porque eu sei que o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Hoje eu quero ser um missionário, que você possa ter essa certeza no seu coração, de falar do amor de Jesus às pessoas. E você que ainda não tem Jesus no coração, você precisa entender que o seu tempo pode ser curto, assim como foi o de Pedro. E você precisa receber o Senhor Jesus no seu coração, para que você seja salvo, para que você vá habitar o céu, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Mas para isso, você precisa se arrepender dos seus pecados e receber a Jesus no seu coração. Vamos orar neste momento, criança? Abaixe a sua cabeça. Se você que tem Jesus no coração, quer ser um missionário a partir de hoje, fale isso para Jesus, que Ele vai preparar todo o seu caminho. Agora, se você que ainda não recebeu a Jesus, mas hoje quer receber a Jesus no seu coração, diga isso para Ele. Peça para que Ele te perdoe dos seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor. Nós não sabemos quais as crianças que estão agora de joelhos ou orando, sentadinha. Eu não conheço nenhuma delas, Pai. Mas eu sei que o Senhor tem um chamado para cada uma delas. E eu peço ao Senhor que o Senhor confirme isso no coração de cada uma. Toque agora lá no coração de cada uma, Deus, para que elas sintam essa vontade de pregar do seu amor. Nós sabemos que a partir dessa pregação de hoje, dessa história, muitas crianças, muitos missionários vão ser levantados. Eu creio, Pai. Eu creio que muitos missionários vão ser levantados nesse dia de hoje, por causa da sua palavra, para a glória do teu nome, porque as pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor por essas crianças que estão entregando suas vidas ao Senhor, ou adultos, adolescentes, jovens, eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas que o Senhor possa tocar no coração, nos corações delas, ó Pai, para que de fato elas se arrependam de seus pecados e se entreguem a Jesus como Salvador. Eu peço ao Senhor que cuide de cada um de nós, de cada pessoa que neste momento fez, ó Pai, essa aceitação diante do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa recebê-las, que o Senhor possa receber cada uma dessas crianças, cada pessoa, Pai, que se entregou ao Senhor, e que o Senhor possa escrever o nome deles no seu livro da vida. Peço também que o Senhor dê suporte àqueles que neste momento se entregaram ao Senhor como missionários,
confirme no corações deles, ó Pai, desde já prepare-os para a obra que o Senhor tem para eles. Muito obrigado por essa história tão linda de Hudson Taylor. Que o Senhor esteja cada dia nos abençoando e que o seu nome seja glorificado por toda a face da terra. Em nome de Jesus te oramos, com o perdão dos meus pecados. Amém. Amém, crianças? Então, ó, enquanto é tempo, agora vamos pregar do amor de Jesus. Tá bom? Beijos, amo vocês. Eu quero mandar um beijo aqui para todas as crianças do Ministério Infantil da Segunda Igreja Batista de Felgosa, dizer que eu estou cheia de saudade. Todos vocês, às vezes a tia não lembra de falar o nome aqui, mas a Sofia, o Joaquim, Davi Samuel, o Lucas e Gabriel, meus filhos, estão aqui comigo todos os dias. Mateus, Pedro tem um videozinho que ele gravou muito bonitinho também, falando do amor de Jesus. Vamos pregar do amor de Jesus. Você pode gravar em casa também, pede a mamãe para fazer isso. Mandar um beijo para Sara, que vive pedindo história o tempo todo. Sara, você é linda, princesa. Mandar um beijo para todas as minhas crianças. Um abraço bem grande. Eu queria poder dar aquele abraço que a gente sempre dá, crianças da sala. Eu queria muito poder dar aquele abraço agora, mas eu não posso. Então, ó, recebe aí, ó, todos vocês, recebe Guga, Maria Luísa, o Pedro, o Guilherme, a Valentina, a Yasmin, o Miguel, a Isadora, Maria Júlia, Maria Fernanda, Maria Eduarda, o Washington, a Ana Carolina, todos vocês, até aqueles que eu não lembrei os nomes aqui, porque são muitas crianças. Eu quero dizer que eu amo vocês, eu estou sentindo muita saudade de vocês. Quero mandar um beijinho também para você, Anne, lá do Sul. Isso mesmo, para você, dizer para você que você está no caminho certo. Você recebeu a Jesus no seu coração, que você continue crendo que Jesus é o Salvador da sua vida, tá bom, minha princesa? Continua. A Ana Raquel, se eu não me engano, ela mora lá no Sul. Ela mandou um recadinho muito, muito bonito para mim e falando que tinha aceitado a Jesus. Que você continue firme, viu? Todas as pessoas que estão ouvindo, tem a Kézia que coloca as crianças dela também para ouvir histórias, ali em Vila Nova de Colares. Todas essas pessoas, eu não vou me lembrar do nome de todas, mas todos vocês, que vocês continuem firmes, os adultos firmes, pregando o amor de Jesus a todos aqueles que precisam. Eu vou me despedir de vocês hoje com a história de Charles Studi. E eu queria deixar uma enquete para vocês responderem, gostaria que vocês respondessem. Vocês podem responder aí embaixo, nos comentários. Eu vou depender desses comentários aí para ver se eu vou contar a história quarta-feira, tá? Eu tenho 2 histórias para contar. Uma história é da Amy. Amy era uma menina que, quando pequenininha, ela tinha os olhos castanhos e ela pediu a Deus olhos azuis, porque ela queria ficar bonita, que ela achava lindo. Todo mundo da família dela tinha olhos azuis. Será que Deus respondeu a oração de Amy? Hein? Será? Amy Carmichael, o nome dela. Essa é uma missionária também. Então nós vamos ver se quando ela tinha 3 ou 4 anos, ela orou e pediu a Deus que ela não queria olhos castanhos, ela queria olhos azuis. Será que Deus ouviu? Essa é uma história. Amy Carmichael, guarda aí. A outra é Charles Studi. Charles Studi era um menino muito rico. Ele largou tudo para pregar do amor de Jesus. E ele foi a vários lugares neste mundo. E nessa história a gente tem muita surpresa legal. Você vai colocar aí no comentário qual que você quer ouvir. E aí, quando chegar no final lá da semana, quase chegando na quarta-feira, eu vou olhar os comentários e eu quero ver qual história que ganhou pra gente começar a contar quarta-feira. Mais uma história missionária, mas precisa votar. Vota aí embaixo, coloca aí embaixo para ver os comentários. Não esquece de curtir o vídeo da tia, de se inscrever no canal, de compartilhar para que as pessoas possam ouvir do amor de Jesus também. Todas devem ouvir falar do amor de Jesus. Liga lá no sininho para quando entrar a história você já saber que entrou a história. A gente volta sábado à noite com uma história muito linda que a tia está preparando para vocês, tá bom? Vou deixar aí no aviso do vídeo qual história que pode ser contada na quarta-feira que vem, para você poder votar nos comentários. Pede o papai para escrever para você, tá bom?
Beijo, beijo, beijo. Te amo a todos vocês. Tchau!